O 4 de julho é um feriado americano muito apreciado, que celebra a assinatura da Declaração de Independência. Mas, no ano de 2025, assinalou uma das maiores catástrofes da história do Texas, como destaca a manchete da CBS News. Inundações repentinas no Texas atingem residentes e campistas num dilúvio que ninguém previu. O artigo prossegue com a descrição da catástrofe. A chuva maciça que desceu das colinas enviou água corrente para o rio Guadalupe, fazendo-o subir 6 metros em apenas 45 minutos. A rádio pública do Texas noticiou 3 semanas depois, pelo menos 135 pessoas morreram na sequência das catastróficas cheias de 4 de julho em Hill Country, no centro do Texas, incluindo pelo menos 71 adultos e 37 crianças nas cheias do rio Guadalupe. O número de pessoas ainda desaparecidas no condado de Kerr mantém-se em 2. As inundações na região central do Texas são apenas uma das muitas catástrofes naturais que recentemente atingiram a humanidade. Por isso não é invulgar as pessoas perguntarem: por que é que um Deus amoroso permite que ocorram acontecimentos tão trágicos? Se ele é verdadeiramente amoroso e todo-poderoso, por que é que crianças inocentes morrem? A inundação repentina de 4 de julho de 2025 ao longo do rio Guadalupe, no Texas, chocou a nação. Mas menos de um ano antes, o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos num desastre ainda maior. De acordo com o relatório final do Centro Nacional de Furacões, até 30 polegadas de chuva caíram nos Apalaches do Sul. Isso foi causado tanto por Helene quanto por uma faixa de chuva forte bem antes da tempestade, quando o ar úmido foi levantado por uma antiga frente estacionária e pelas próprias montanhas e sopés. Pelo menos 63 medidores de rios e riachos estabeleceram recordes históricos. E ambos os rios French Broad e Swannanoa, em Asheville, Carolina do Norte, partilharam o seu anterior recorde de crista de 1916. O US Geological Survey mapeou 2.015 deslizamentos de terra, principalmente no oeste da Carolina do Norte. Metade desses deslizamentos afetaram edifícios, estradas ou rios. Mas os prejuízos causados pelo Helene foram muito além dos recordes, das inundações de ribeiros e rios, das perdas financeiras e dos deslizamentos de terras. Citando relatórios de fontes governamentais e dos média, o NHC, ou Centro Nacional de Furacões, descobriu que pelo menos 176 pessoas foram mortas nos Escurtiua durante as chuvas torrenciais, ventos fortes, tempestades ou tornados do Helene. Outras 71 pessoas morreram após o fim da tempestade devido a acidentes com veículos, emergências médicas e acidentes durante a limpeza. 3 outras mortes associadas ao Helene foram de causas desconhecidas. A perda total de vidas foi de pelo menos 250. À luz das tragédias do furacão Helene e do rio Guadalupe e de tantas outras em todo o mundo, é razoável perguntar: se Deus é amoroso e todo-poderoso, por que é que ele não pode, ou por que é que ele não faz, evita os desastres naturais que tiram a vida a pessoas inocentes, especialmente crianças? Para obter a resposta, temos de voltar ao princípio. A Bíblia diz-nos que os nossos primeiros pais foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem um grande objetivo em mente para a humanidade. Um objetivo que poucos frequentadores de igrejas compreendem, apesar de a Bíblia ser explícita quanto a esse objetivo. Lemos que o homem foi colocado num belo jardim cheio de alimentos maravilhosos de todos os tipos. Foi-lhe dada uma mente para pensar, para raciocinar, para inventar e inovar, para tomar decisões muito acima do que qualquer espécie animal pode fazer. Mas estas decisões vão para além do planeamento e da construção. A humanidade tem de tomar decisões sobre como se relacionar com os outros, por outras palavras, decisões morais. Adão e Eva foram assim testados para ver se confiariam no julgamento de Deus sobre o que é bom e o que é mal, ou se deveriam agir por conta própria e determinar o bem e o mal por si mesmos. Escolheram a segunda opção e a humanidade tem feito o mesmo desde então. Lembram-se de Frank Sinatra cantando "Fiz do meu jeito"? Quantos se identificam com isso? Como resultado, Deus disse: de facto, se querem fazer as coisas à vossa maneira, façam-no. Tem 6.000 anos, mas estão por vossa conta. Não esperem que eu vos salve de todos os problemas que surgirem. No entanto, apesar da nossa rebelião, Deus preocupa-se com todos os seus potenciais filhos.
como Jesus explicou em Mateus 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele, que é Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Sim, Deus dá a chuva que sustenta a vida até aos injustos. Ele não deixou o nosso ambiente totalmente ao acaso, mas Deus manipula o nosso clima de vez em quando. Por exemplo, Deus prometeu isto a Israel em Deuteronômio 28, e eu vou começar no versículo 1. E há de ser que, se diligentemente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, e guardares cuidadosamente todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, porque obedeces à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito seja o fruto do teu ventre, o produto da tua terra, a multiplicação dos teus rebanhos, a multiplicação do teu gado e os descendentes dos teus rebanhos. Bendito seja o vosso cesto e a vossa amassadeira. Por outras palavras, as condições meteorológicas seriam favoráveis à produção de boas colheitas. Não podemos ver que o Deus que criou todo o universo pode manipular os padrões climáticos para o bem, isto é, se lhe obedecermos, mas ele também pode reter o bem se o desprezarmos e rejeitarmos o seu governo sobre nós, como se vê mais adiante neste capítulo. Mas há de suceder que, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus e não guardares cuidadosamente todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Agora repare em algumas das consequências da nossa desobediência nos versículos 23 e 24. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e poeira, do céu descerá sobre ti, até que sejas destruído. Vemos que Deus torna possível a sobrevivência dos justos e dos injustos na terra, dando sol e chuva para produzir alimentos para os homens e os animais. No entanto, como também vemos, ele ocasionalmente manipula o clima para os seus propósitos. Por quê? Sabemos muito bem que todos os anos há muitas das chamadas catástrofes naturais que ocorrem aleatoriamente na Terra. Estas vêm sob a forma de furacões ou ciclones, tornados, secas e inundações, terremotos e erupções vulcânicas. Nos últimos anos, incêndios terríveis atingiram o sul da Europa, de Espanha à Grécia. E os incêndios florestais são fenômenos anuais no Canadá, na Califórnia e na Austrália. Uma catástrofe recente de calor extremo e incêndios ocorreu no oeste do Canadá. A onda de calor de 2021 na Colômbia Britânica fez com que as temperaturas ultrapassassem o recorde anterior, estabelecido 84 anos antes, e atingissem os superiores a 40 graus Celsius. Várias estações meteorológicas no interior do sul da Colômbia Britânica ultrapassaram repetidamente o recorde nacional de longa data. Kelowna, Kamloops, Ashcroft, Lytton e Lillooet viram a sua temperatura subir acima dos 45 graus Celsius num ou mais dias de 27 a 30 de junho de 2021. A nova temperatura mais elevada para o Canadá foi fixada em 49,6 graus centígrados. São 121,4 graus Fahrenheit registrados em 29 de junho de 2021 em Lytton, BC. No dia seguinte, um incêndio florestal devastou Lytton, destruindo a maior parte da cidade. A Canadian Broadcasting Company explicou, a partir de relatórios de médicos legistas, a onda de calor extremo de 2021 na Colômbia Britânica. Segundo os novos números divulgados na segunda-feira, a morte de 595 pessoas entre 18 de junho e 12 de agosto esteve relacionada com o calor. A maioria dessas mortes, 526, aconteceu durante a cúpula de calor que criou temperaturas acima dos 40 graus centígrados entre o final de junho e o início de julho. O serviço informou que 231 pessoas morreram num único dia, a 29 de junho. Cerca de 10 pessoas por hora. Nenhum lugar do mundo é totalmente seguro, e quando ocorrem catástrofes naturais, danificam-se bens e perdem-se vidas. Por quê? Por que é que, se Deus é amor, permite tais tragédias? Não será Ele suficientemente poderoso para as evitar?
A resposta encontra-se no grande plano de Deus para o homem. Mas, infelizmente, quase ninguém acredita na palavra de Deus. Poucos acreditam nas palavras das Escrituras que nos dizem o que Deus tem em mente para nós. Qual é o seu grande objetivo? No entanto, ele é declarado claramente em sua palavra. Repare no que ele nos diz logo no início, em Gênesis 1 e no versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quantos leem estas palavras e nunca perguntam o que significa quando se diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Há algo de extraordinário nesta afirmação. De todas as criaturas que Deus criou, só o homem é feito à sua imagem e semelhança. Por quê? A mesma expressão é encontrada em Gênesis 5 e no versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, segundo a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Se a descendência de Adão foi feita à sua semelhança e imagem, o que significa quando se diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? A resposta é profunda e encontra-se na palavra de Deus. Quando o rei Davi olhou para o céu noturno, ficou maravilhado com o facto de o grande Deus que criou todas as coisas se preocupar com o homem insignificante. Salmo 8, versículos 3 a 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ordenaste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites, porque o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos, puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Caros amigos, será que este pensamento, o que é o homem, alguma vez vos passa pela cabeça? Qual é o objetivo de Deus ao criar-nos? Por que é que temos uma posição tão elevada na Terra? O autor de Hebreus cita esta passagem do Salmo 8 e responde a esta pergunta. Hebreus 2, a partir do versículo 8. Porque sujeitando tudo debaixo dele, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Porque convinha a ele, para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar pelas aflições o capitão da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um só, pelo que não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Compreendem a clara implicação disto? Podemos começar a entender o que Deus quis dizer quando disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há uma outra passagem da Escritura que vos quero dar e que confirma o propósito de Deus para nós. Mas antes disso, quero recordar-vos um pequeno lembrete sobre a oferta gratuita de hoje. Sim, Deus chamou-nos para um propósito grandioso, muito acima do que podemos imaginar. Mas a humanidade como um todo rejeitou o nosso Criador. E tal como acontece com uma criança mimada, Deus ama-nos o suficiente para chamar a nossa atenção para o nosso bem. E nada chama mais a nossa atenção do que uma catástrofe natural. A arrogância dissipa-se quando a terra se move violentamente sob os nossos pés e as paredes começam a desmoronar-se. Ou quando o vento arranca o teto e a nossa sobrevivência é questionável. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é verdade que sofremos com Ele, para sermos também glorificados juntamente com Ele. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sim, há mais coisas na criação do homem à imagem e semelhança de Deus do que possas ter percebido. É claro que quando morremos, Deus tem algo mais em mente do que mandar-nos para a reforma eterna no céu.
ou para um lugar de castigo e sofrimento eterno. Mas vamos continuar no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à futilidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Porque também a própria criação há de ser libertada da servidão da corrupção, note-se bem, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Deus está a chamar os seres humanos para serem feitos à sua imagem e semelhança, não para serem anjos, mas filhos de Deus. Ele deu-nos todas as bênçãos que um pai amoroso pode dar, mas nós rejeitamos o seu governo sobre nós. Temos sido filhos ingratos e desobedientes. Passamos pela vida como se não precisássemos do seu conselho e ajuda. Isto é, até que algo corra mal. E quando o vento sopra, os terremotos, as cheias aumentam e tudo à nossa volta é levado, esperamos que ele venha em nosso socorro. E depois, no rescaldo do desastre, não assumimos a responsabilidade por termos construído numa planície de inundação ou numa praia de areia. Não, culpamo-lo e chamamos-lhe um ato de Deus. Mas, como pergunto em Actos de Deus, por que desastres naturais? Poderia Deus impedir os desastres naturais? Poderia ele dar avisos adequados para que as pessoas pudessem sair do caminho enquanto ele constrói uma nova ilha ou montanha? Poderia ele orientar o vento para se afastar dos seus filhos? Não pode o Deus que criou o universo e a vida neste planeta proteger-nos? A resposta deveria ser óbvia. Então, por que é que ele não o faz agora? Continuando no nosso recurso. Somos tão arrogantes que concluímos que tudo, isto é, a criação, aconteceu por acaso. Assim, Deus permite-nos viver num mundo de acaso. As catástrofes que o tempo e o acaso nos lançam deveriam chamar a nossa atenção, mas será que chamam? Embora haja desastres naturais de uma magnitude inacreditável no horizonte, explicados no nosso recurso gratuito, há também boas notícias. Uma das mais belas passagens das Escrituras encontra-se em Isaías 35, onde Deus inspirou o profeta a registrar antecipadamente o tempo após o regresso do Messias, Jesus Cristo. Repare no primeiro versículo. O deserto e a terra deserta alegrar-se-ão por eles, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Há quem tenha tentado aplicar esta passagem do deserto a florescer ao atual estado de Israel. Sim, os judeus transformaram terrenos baldios em terras agrícolas produtivas, mas quando lemos os versículos que se seguem, é evidente que se trata de algo muito maior, quando Deus curará as pessoas que sofrem de cegueira e outras deficiências. Ele vai até mudar a natureza dos animais. Florescerá abundantemente e exultará de alegria e de cânticos. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e tornai firmes os joelhos débeis. Dizei aos medrosos, sede fortes, não tenhais medo. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com a recompensa de Deus, ele virá e salvar-vos-á. Então os olhos dos cegos abrir-se-ão, e os ouvidos dos surdos serão destapados. O coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará, pois brotarão águas no deserto e ribeiros no ermo. A terra ressequida tornar-se-á num lago, e a terra sedenta em fontes de água. Na habitação dos chacais, onde cada um jazia, haverá erva com canas e juncos. Haverá ali uma estrada e um caminho, e chamar-se-á Estrada da Santidade. Os impuros não passarão por ela, mas ela será para os outros. Quem andar por ela, ainda que seja tolo, não se desviará. Não haverá ali leão, nem subirá por ela animal algum de rapina. Não se achará ali, mas os remidos andarão por ela, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos, com alegria eterna sobre as suas cabeças.
obterão alegria e regozijo, e a tristeza e o gemido fugirão. É claro que não é isso que vemos hoje no pequeno estado sitiado conhecido como Israel. Não, está a chegar um tempo de prosperidade e paz na terra que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. E não é só para os judeus. Mas isso não acontecerá instantaneamente. A humanidade vai lutar contra o Cristo que regressa. Quando ele derrotar os seus inimigos, ordenará a todas as nações que enviem representantes a Jerusalém para celebrarem a festa dos tabernáculos, que é obrigatória segundo a Bíblia. E quando algumas nações se recusarem, ele usará a força da natureza para chamar a atenção delas, conforme explicado em Zacarias capítulo 14, versículos 16 a 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E será que todas as famílias da terra que não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá chuva sobre elas? Se a família do Egito não subir e não entrar, não terá chuva. Receberão a praga com que o Senhor atinge as nações que não sobem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Vemo-nos no próximo vídeo.